Pressão alta tem a ver com batimento cardíaco alto? Vou responder essa pergunta aqui com vídeo, porque acho que tem algumas coisas interessantes para falar sobre isso. Então, primeiro, não tem a ver com batimento cardíaco alto, tá? O paciente ele pode ter sim uma frequência cardíaca normal ou até baixa e ter a pressão alta. Inclusive, tem situações em que o paciente ele tem a frequência cardíaca muito baixa, muito baixa, é quando você tem um bloqueio atrioventricular, inclusive necessitando colocar um marca-passo. Nesses casos, inclusive, ocorre o contrário, o paciente ele fica hipertenso, né, ele tem uma hipertensão reativa a essa bradicardia como uma maneira compensatória de manter um fluxo, uma perfusão cerebral satisfatória. Mas não existe uma regra em relação à frequência cardíaca e pressão arterial, então o paciente pode ter uma frequência cardíaca baixa e a pressão arterial normal, ou a pressão arterial alta, pode ter uma frequência cardíaca alta e a pressão arterial alta ou normal, então uma coisa não tem relação com a outra. O que influencia na frequência cardíaca é muito a parte adrenérgica, né, a regulação do sistema parasimpático e simpático, e também há distúrbios de condução que podem ocorrer ali dentro do coração e há atividades elétricas anormais dentro do coração que não vão ter relação com a pressão arterial. E a pressão arterial vai ter relação com a rigidez dos vasos, por exemplo, relacionada à doença aterosclerótica, mas também pode ter relação com distúrbios do sistema renina-angiotensina-aldosterona, daí o uso de medicações, né, os BRAs e os IECAs que atuam nesse sistema, como nalapril, losartana, o excesso de sódio, né, muitos pacientes, quando eles fazem uma restrição de sódio, conseguem diminuir a sua pressão arterial, e vários outros mecanismos não muito bem conhecidos na etiopatogenia da hipertensão arterial. Mas existem distúrbios que podem ter as duas coisas associadas, mas aí são situações muito específicas, como por exemplo o feocromocitoma, que é um tumor produtor de catecolaminas. Nesse caso, o paciente pode ter queixas de palpitações, ter a frequência cardíaca mais elevada e ter hipertensão associada, sim. Mas isso é uma exceção. Na via de regra, uma coisa não tem relação com a outra, você pode ter todos os cenários possíveis dentro desse contexto. Então, tanto na situação de frequência cardíaca elevada ou pressão arterial elevada, você precisa ser avaliado por um cardiologista para que se faça a investigação adequada para tentar entender o que está acontecendo com o seu organismo e qual seria a causa e o melhor tratamento para o seu caso. Mas, como eu falei, uma coisa não exclui a outra.